Fala galera, tudo certo? Nos últimos tempos, os Track Days têm ficado cada vez mais populares, com muito mais eventos e cada vez mais participantes. Mas muita gente tem receio de colocar o carro original na pista porque acha que vai estragar os pneus, derreter os freios, estourar o motor, quebrar o câmbio e que precisa ter um carro preparado para participar de um Track Day. Só que isso não é verdade. E hoje a gente vai explicar tudo o que você precisa saber para colocar o carro no Track Day sem preocupação e sem risco. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o uso do carro no autódromo é o que os engenheiros classificam como uso severo. E apesar do nome parecer alguma coisa grave, isso está previsto no projeto do carro, tanto que o uso do carro no congestionamento também é considerado uso severo e a gente não detona o carro por isso. A gente só precisa tomar alguns cuidados antes e durante o Track Day. E para entender melhor quais cuidados são esses, a gente está aqui com o Daniel da Home Garage, que é o responsável pela execução técnica e preparação do nosso Sandero do Driving Academy. Daniel, a gente sabe que o uso do carro no autódromo exige muito mais do que qualquer outro tipo de uso dele, seja na estrada, na rua, e que antes de pensar em upgrade, a gente tem que ter uns cuidados básicos com ele para não incomodar, não ter problema na pista. Eu queria que você falasse um pouco desses cuidados básicos que a gente tem que ter. Tá. Bom, o cuidado básico de todo piloto, né, em um Track Day é ter um histórico de manutenção bom, né? Ter em todas as partes do carro, suspensão, freio, motor, pneu, câmbio, tudo está em dia, né? Você não pode ir para a pista com um pneu remold, você não pode ir para a pista com o amortecedor estourado, com uma pastilha de freio já gasta, um disco gasto. Uma folguinha na bucha? Uma folguinha na bucha, um motor com vazamento de óleo. Então assim, se seu carro tiver uma manutenção boa, um histórico de manutenção bom, um óleo trocado em dia, pneu de boa qualidade, uma pastilha em dia, disco, tudo legal, para o dia a dia, é possível ir para a pista com o carro sem ter maiores problemas, né? Você falou sobre o óleo de qualidade e a gente sabe que no Track Day o carro trabalha com temperatura mais alta, que altera a viscosidade do óleo. Sim. Então eu queria saber se a gente pode usar o óleo recomendado pelo fabricante ou se precisa mudar, usar algum óleo especial. Na verdade, assim, a especificação de óleo da fabricante seria a viscosidade, né? Não necessariamente você precisa usar a marca que a fabricante do carro usa, mas assim, respeitar a viscosidade do óleo, né? E claro, usar um óleo de boa qualidade, tanto em motor, quanto em câmbio, quanto em freio, né? Respeitar níveis de óleo do motor, não usar um nível muito abaixo e nem um nível acima, tem que usar o nível ideal que a fabricante recomenda. Usar um óleo de boa qualidade, um semissintético, um óleo sintético antes de um Track Day. Fazer toda uma revisãozinha para o carro chegar ok lá. Os carros antigos, essa recomendação também vale para eles, porque a gente sabe que eles têm um sistema de lubrificação diferente dos modernos. Sim. Então eu queria que você falasse se tem algum cuidado especial justamente quanto ao óleo, o tipo de lubrificante, como é que tem que ser? Tá. Bom, viscosidade, usa a viscosidade recomendada pela fabricante, mesmo sendo um carro antigo. Tá. Porém, você tem que ter um cuidado maior com relação à bomba de óleo, né? Ver se existe no mercado uma bomba de óleo que tenha um pouco mais de vazão e pressão de óleo, né? E movimentação do óleo no cárter, tem esse problema? Tem alguns projetos mais antigos não tem defletor de óleo no cárter, ou o cárter ele é muito raso, o pescador não é tão fundo, isso gera curvas mais longas, faz curvas de raios maiores, o pescador pega ar, no caso, né? Isso que o pessoal costuma da deficiência de lubrificação. Da deficiência de lubrificação em todo o sistema, e mas fica com 1 segundo sem puxar óleo, 1 segundo no motor, ele está girando 50, 100, 200, 400 vezes só nesse tempo. Sim. E já é o suficiente para poder danificar o motor. Dá para fazer bastante coisa. Você pode adaptar um defletor, fazer portas no cárter, melhorar uma bomba de óleo um pouco mais parruda. Bomba, né? Tem cárter com quantidade maior de óleo, né? Enfim, tem N caminhos para resolver o problema. No geral, num carro antigo, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, não só nesse aspecto, em vários outros. Falando em carro antigo, eles também precisam de atenção aos freios, que não são tão eficientes quanto os carros modernos, né? Tá. Eu queria que você explicasse um pouco o que a gente precisa tomar cuidado com os freios dos carros antigos. Bom, tem N carros antigos que andam em circuito hoje em dia, em Track Days. Eu vou citar um exemplo como o Opala, por exemplo.
É um carro grande, né? Alto, então é um carro que tem um cuidado maior com o freio com relação a algum upgrade que você possa fazer nele. Um diâmetro de disco maior, um flexível de freio em aerokeep, um fluido de freio de boa qualidade, um DOT 4, 5, né? Uma pastilha de freio que aguente um pouco mais de temperatura. Né? Você fazendo isso num carro antigo, você já elimina uma grande quantidade de problemas na pista. Com relação a fade, e você sentir mais segurança em frear. Né? Não tem nada pior no mundo do que você estar no autódromo e você precisar do freio e você não conseguir parar o carro, né? Por problema de má dimensionamento do conjunto. Isso também é um problema que afeta os carros preparados, carro chipado. Às vezes a pessoa não... Sim. Tem muito carro preparado na rua que dá aqueles tiros de farol a farol, ou vão para estradas, ou marginais, enfim. Esses carros têm assim, um acréscimo de potência bem elevado, né? Um carro que tem 200 cavalos hoje, de motor, consegue chegar a 400 cavalos de motor. Com algumas peças trocadas e reprogramação de central, você consegue chegar nesse valor. Golf, Jetta, Fusca, Citroën, BMW, e tem uma infinidade de carros aí no mercado. E aí o que acontece? O dono desse carro vai para o autódromo, só que ele vai para o autódromo com todo esse acréscimo de potência, com o freio estoque. Então ele até consegue dar, se conseguir, uma volta, porque com essa potência ele vai chegar numa velocidade muito maior no final de reta e não vai conseguir parar o carro. Não vai conseguir porque o freio não foi dimensionado para aquela potência, para aquela cavalaria. Aquela velocidade. E aquela velocidade final que ele vai chegar. Vai dar 20 km a mais de reta, que assim, para quem conhece, é uma infinidade, é muita coisa num carro preparado, né? Então, esse cuidado que você tem que tomar, entendeu? Você tem um freio dimensionado para o seu conjunto. O conjunto inteiro do carro, freio, suspensão, motor, tudo tem que ser balanceado. Se não for balanceado, corre o risco de alguma coisa não sair legal num evento de track day. Com os carros, os super carros mais pesados, que tem muita potência e também tem muito peso, que nem a Mercedes C63 AMG, o Jaguar SVR, eles também têm que ter uma atenção com o freio. Eles têm um freio super dimensionado, né? Na verdade, são carros assim que os engenheiros já se preocuparam em todos os pontos para que nada desse errado, né? Mas a gente não pode esquecer que, mesmo sendo um super esportivo, ainda é um carro de rua, né? Então, claro que o carro ele vai conseguir dar 2, 3 voltas, até 4 rápidas, sem ter problema de freio, né? Mas aí é claro que assim, todo o conjunto, motor vai esquentar, Precisa estar atento a tudo. Tem que estar atento. A freio vai esquentar, o pneu pode ser que comece a ter uma deficiência de gripe, né? No modo geral, para todo iniciante que quer entrar com um carro antigo, um carro 1.0 ou um carro 2.0 turbo ou um super esportivo, todos eles têm que ter um cuidado especial com o freio. Mesmo tendo um freio original, mesmo tendo um freio de carbono de um super esportivo. Você pega um Sandero RS, você pega um Renault Clio, são carros originais que já tem um freio muito bom para o conjunto que ele tem. Né? Então, são carros que você pode dar algumas voltas seguidas que não terão problema de deficiência de freio. Sim, você falou também da atenção ao freio, cuidado com o freio. Que tipo de comportamento que algumas pessoas podem ter na pista que levam ao superaquecimento, perda de eficiência? Todo problema de freio é o seguinte: você tem o primeiro, que é a falta de manutenção, né, do conjunto, e a segunda é você cozinhar o freio. O que seria cozinhar o freio? Você ficar muito tempo com o pé no pedal, durante uma aproximação de curva. Então, assim, se você está numa placa dos 200 metros, para a aproximação de uma curva que você tem que frear muito o carro, e você começa a frear ali e fica segurando o freio esses 200 metros, como exemplo, o freio esquenta demais. Então seria legal, na gíria de pista, você dar uma alicatada, que é aquela freada brusca, que o carro consegue ter aquela desaceleração rápida, e aí você mais forte, mais curta, e você conseguir fazer uma tomada de curva, um contorno de curva mais limpo. Você fazendo esse tipo de ação, você consegue até frear um pouco mais dentro da curva. Algumas pessoas têm medo de frear dentro da curva porque ele não tem esse feeling de como frear.
E você aprender a frear numa pista é super importante. Sim. Muito mais importante do que você acelerar, né? Sim. A gente falou dos carros pesados e os carros leves, eles têm o benefício também pelo baixo peso? Tem. Na hora de tem, até evitar porque, o fading do freio? Sim, até porque ele tem menos massa suspensa, né? Um carro, uma C63, igual você citou como exemplo, cara, é um carro de 1.500 quilos. Tem um big freio, tem enorme, freio de carbono, isso e aquilo. Mas você não é incomum ver esses carros com freio vermelho na pista, porque assim, tá na tensão máxima dele ali, na eficiência máxima dele. Porque foi dimensionado para aquele peso. Assim como você pega um carro mais leve, que anda e aquele freiozinho já é superdimensionado para ele. É um ponto que você não precisa dar tanta atenção. Não que você tenha que deixar de lado, jamais. Mas ele preocupa menos. É, menos preocupante. Bem menos preocupante. Legal. A gente está falando agora da frenagem e tomada de curva, e essa é uma situação em que a gente pode usar a zebra. Sim. Nesse momento, existe algum desgaste excessivo na suspensão, algum ponto crítico? Olha, na pista, ao contrário do que todos acham, não é o lugar onde destrói mais suspensão. Bom, a gente sabe que o asfalto no Brasil aí é um negócio bem ruim. Né? Parece um solo lunar aí, que a galera fala pelos grupinhos aí. Bom, o que tem que tomar cuidado é o seguinte, cara, abusar demais de zebra, alguma aproximação de curva que você vê que vai sair da pista e vai topar de lado com uma zebra ou com alguma barreira, alguma coisinha, e isso faça estragar a suspensão. Então assim, você tem que tomar um cuidado maior caso você saia da pista. Se você andar na pista com um traçado ideal ou próximo do ideal, a chance de estragar a suspensão é mínima. Claro que você pode ter algum desgaste de bieleta, pivô, bandeja, batente de amortecedor, próprio amortecedor, né? Mas assim, no modo geral, não é um lugar que estragaria a sua suspensão. Bom, você pode falar assim para mim, pô, Daniel, mas e se frear em cima de uma zebra? Uma zebra bem alta, assim, que tem aquela vibração. Aí esse seria uma situação em que poderia estar criando uma folga, não que nesse momento ele vai quebrar a suspensão, nada disso, mas pode ser que diminua a vida útil de algum componente da suspensão. Eu não consigo falar para você, cara, vai quebrar bieleta, vai quebrar batente. Pensando que você foi para a pista com uma suspensão inteira revisadinha, tudo bonitinho, você foi para a pista e andou legal, cara, você vai para a pista, você vai para sua casa, vai andar com o seu carro num dia a dia pós-track day e não vai dar problema, cara. Tenho certeza que você vai fazer tudo tranquilo, sem nenhum problema. Quanto a suspensão não tem tanto desgaste, o pneu, por outro lado, é um dos pontos mais críticos e que merece mais atenção quando a gente vai levar o carro para a pista, né? E eu queria então que você falasse pra gente que tipo de comportamento que desgasta mais o pneu, que tipo de situação que o pneu se desgasta mais, um panorama geral sobre o pneu, eu queria que você falasse. Não, o que é legal salientar sobre pneus é assim, primeiro você ter um pneu de boa qualidade para você andar na pista. Você não pode ir com um pneu careca, um pneu com bolha, um pneu dechapado, ou rasgado, ou um pneu remoldado, né? Você tendo um pneu de boa qualidade para andar na pista já é um belo up que você faz no seu carro, tanto para sua guiada quanto para você fazer uma volta bacana. E te dá segurança também. O que pode ser feito no pneu para você não estragar ele na pista é você cuidar muito da calibragem dele. Sempre usar uma calibragem próxima da que a fabricante usa, tá? Algumas manhas que a gente faz na pista é tentar usar uma calibragem um pouquinho mais alta para o pneu não dobrar tanto, né? Isso porque você tem uma aceleração lateral muito grande, isso faz com que o pneu dobre por ele ter um ombro macio, né? Para o pneu ter um conforto na rua, né? E você fazendo isso, você consegue amenizar esse pneu dobrando numa curva, por exemplo. Né? Com relação à temperatura de pneu, Léo, cada fabricante exige uma temperatura máxima de uso de cada pneu que ela fabrica. Né? Então, assim, você tem um pneu com uma temperatura que possa atingir até 60 graus, pneus que atingem 80 e pneus mais extremos que chegam até trabalhar com performance ainda até 100 graus. E lembrando que assim, chegou nessa temperatura, você consegue sentir no carro o desgaste do pneu, o pneu desgarrar, não ter gripe, não ter aderência no asfalto mais, e assim, o desgaste é exponencial.
quanto mais você andar, quanto mais você forçar o carro numa curva, ou virar mais o volante, tentar entrar mais rápido, ou acelerar antes, você vai ver que não tem tração. Então, assim, o desgaste sempre é a hora que você estraga o pneu. É a hora que você estraga o pneu. E é nessa hora que você tem que ver o que está acontecendo com o seu carro e se chegar nesse ponto, nesse limite, você tirar o pé e começar a fazer aquela volta de cooldown. E além do pneu, a volta de cooldown também serve para a gente reduzir a temperatura do motor, a temperatura do câmbio, se for o caso, dos freios também. Então eu queria que você explicasse para a gente também como que a gente deve fazer essa volta de cooldown? Sim. Que tipo de o comportamento que a gente tem que ter, como fazer ela? Tá. A volta de cooldown, ela serve para você, no momento que você chega no extremo de pneu, por exemplo, igual a gente citou, você resfriar o pneu, né? Você conseguir abaixar a temperatura dele e consequentemente a pressão interna do pneu para você recuperar a performance dele, né? E assim como você fazendo isso, você vai recuperar a eficiência do freio, motor vai dar uma resfriada melhor, né? Vai bater um ar frontal na mesma temperatura, só que forçando menos o motor. Sim. Né? E o cooldown ele é importante para você estar observando esses desgastes no carro conforme um track day, né? Não que não seja importante, é importante fazer um cooldown, até porque você não precisa dar tantas voltas seguidas num carro, né? E o que é legal no cooldown é você ainda se manter concentrado dentro do carro, não ficar batendo papo ou ficar olhando para o horizonte. Você ainda está concentrado ali, ver o que está acontecendo com o carro e saber se posicionar dentro da pista. Né? Você não atrapalhar quem está vindo numa volta rápida, né? Para não causar um acidente ou alguma coisa que... O ideal é a gente sair do traçado, ideal, abrir espaço para quem está na volta rápida. Assim, existe duas formas, né? Algumas pessoas falam para ficar no traçado ideal e a pessoa que está vindo na volta rápida que se vire, né? Ou você sair do traçado, fazer sua volta de resfriamento do carro fora do traçado. Opinião minha, eu sempre gosto de fazer o cooldown fora do traçado, porque a pessoa está vindo rápida. Então, assim, se você estiver no traçado certo e a pessoa está devagar, ela não vai saber o que fazer. Então, assim, se você está devagar, entre aspas, no autódromo e fazendo um cooldown, diminui, sai do seu traçado ideal, fica no traçado fora, para a pessoa que estiver vindo atrás não ser atrapalhada ou não causar nenhum acidente. A gente vai fazendo a volta para entrar no box, tem umas recomendações também. A gente não pode entrar direto, desligar o carro e largar lá. Sim, é uma volta de cooldown para retorno de box. Né? É bom você fazer uma volta, você fechou uma volta rápida. Essa é uma volta rápida, Interlagos, por exemplo, tem 4.309 metros. Então você vai ter 4 km e 309 metros para resfriar seu carro. Então você baixa uma marcha sem atrapalhar ninguém e acredito que uma volta já seja o suficiente para você retornar para o box. Retornando para o box, é recomendado que você não puxe o freio de mão, né, e não desligue o motor. Deixa ali uns 2-3 minutos o carro ligado e o freio de mão, por que não puxar? Você, quando puxa o freio de mão, a pastilha ela cola no disco. E o disco está quente, a pastilha está quente e isso faz com que frite todo o conjunto ali, cozinhe o conjunto e isso não piora, pode vitrificar a pastilha, perde eficiência. Então, assim, é legal deixar ele um pouco, uns 2-3 minutos ligados até estabilizar a temperatura e aí você pode desligar o carro sem ter maiores problemas. Certo. Quantas voltas a gente consegue dar com um carro antes de precisar fazer o cooldown em Interlagos, por exemplo? Isso depende do carro, né? Eu não posso falar para você que um Sandero RS totalmente original possa dar 3 voltas. Eu creio que ele consiga dar 10 voltas aqui sem problema nenhum, né? E assim, sempre o primeiro problema que vai dar em qualquer carro é a questão de freio. Freio é o que, cara... Superaquece primeiro. Né? Alguns com mais voltas, outros com menos voltas, né? Então, depende do carro. Eu não posso falar para você, não, é 3 voltas, é 4 voltas, é 5 voltas. Mas, em termos gerais, tem uma recomendação? Olha, para track day, assim, ninguém está numa corrida. Track day não é corrida. Então, assim, track day é você contra você mesmo, relógio para você melhorar o seu tempo, ou a sua guiada, ou a performance do seu carro, ou você experimentar uma peça nova. Né? Então, você tem que entrar com esse pensamento
de que se para você o suficiente é dar 3 voltas rápidas e fazer um cooldown de 1 ou 2 voltas e resfriar, pensar o que fazer para melhorar a volta, ok. Ah não, o meu carro ele aguenta 15 voltas, eu consigo dar 15 voltas constantes. Cara, legal, ótimo. Faça essas 15 voltas constantes. Eu sei que meu carro não aguenta 5 voltas, então dá 2, 3 voltas e é ok. Isso acontece na maioria dos carros. Tem bastante carro que a gente vê aí com 350, 400, 450 de roda que não aguentam dar mais de 2, 3 voltas. Entendeu? Você vê que o carro começa a dar problema de temperatura de água, câmbio começa a esquentar demais, mesmo tendo alguns upgrades, né, com alguns carros que a gente vê aí na pista. É mais uma questão de feeling do piloto, então. Com certeza, com certeza. Ele tem que saber respeitar o conjunto que ele tem. Né? Ele não pode sentar lá, fechar o olho e achar que está com o melhor conjunto do mundo só porque ele gastou uma quantidade grande de dinheiro no carro. Né? Tem que respeitar o conjunto, até porque não é um carro de pista. É um carro de track day, um carro de rua que está na pista. Sim. Mesmo com os upgrades, mas tem que respeitar. Carro de corrida, né? Exatamente, tem que respeitar. Legal. Bom, galera, a gente já viu agora tudo que precisa fazer no carro antes e durante o track day, mas o melhor upgrade que você pode fazer é naquela peça que fica entre o banco e o volante. Melhorar sua técnica de pilotagem vai te ajudar não só a conservar o carro, mas também ser um cara bem mais rápido na pista. E é isso que a gente vai ver nos próximos episódios do Driving Academy. Quer uma água, um suco? Quer uma salsicha? Só não vai me bater, cara. Por favor, velho. Né? Tomar soco na cara. Não, mas sabe como que é, cara? Lá? Oi. Com... Tem que saber que a gente tem que ter em mente é que o... Not bad. Severo... Tava assim, aí ele pegou e... Daniel. Fiz. Quer casar comigo? Não. Valeu. Valeu. Alguém quer peidar? Foi pro céu, Manu. Vamos lá. Quer casar? Não. Não. Daniel, se... Você falou da suspensão? Não sei o que, então. Depois você pode... vá. Mais ou menos.